Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Hoje eu estou passando aqui para deixar mais uma mensagem no canal, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, né? Um abraço a todos, muito obrigado aí por se inscrever, assistir os meus vídeos e comentar, né? Assim eu aprendo muito com vocês, muito obrigado mesmo. E vocês, meus queridos, que não se inscreveram ainda, eu convido a se inscrever, assistir os vídeos aí, do início ao final. Gostando, deixa o seu like, ative o sininho na posição todas, para crescimento do canal. E assim vocês me ajudam a divulgar essa mensagem da Palavra de Deus, do Evangelho da Graça, o Evangelho que liberta, que salva, né? Do erro, do engano, né? Salva aí desse sistema religioso, que, meu Deus, é só Deus mesmo para abrir os vossos olhos, para que vocês enxergam a graça e possam sair desses sistemas que mata as pessoas espiritualmente falando. Meus queridos, hoje, no estudo de hoje, eu quero falar da onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Porque assim, nas lives dos irmãos aí que eles fazem aí, né, a gente assiste, vai acompanhando, gosto muito, né? Mas a gente vê que muitos irmãos têm dúvidas, uns ficam questionando, as pessoas matam, as pessoas roubam, é a vontade de Deus, foi Deus que quis, foi Deus que quis assim, fica questionando. Mas, meus queridos, para o bem ou para o mal, todos estão na terra aqui cumprindo a vontade de Deus, sim. É Ele, tudo que Ele fez é para Ele, o que Ele fez é dele. Isso foi no passado, está no presente. Não, mas nós já estamos vivendo aí uma época consumada, sim, mas Deus é o mesmo, né? Deus não muda, entende? Deus continua sendo onisciente, onipresente, o tempo todo na sua vida, em qualquer lugar, onde você estiver, Ele está. Entende? Vamos estudar, começar o estudo de hoje, em Jeremias 27, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou estudar, hoje vai ser mais diferente, eu vou estudar mais, né? Você, quando for assistir os vídeos aí, você pega a sua Bíblia, né, e faz uma comparação, estuda com calma, depois estude de novo, né, medita um pouco, que Deus vai te mostrar, né, o que mostrou para os irmãos que está hoje em graça. No versículo 1 de Jeremias 27 fala assim: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Zedequias era um rei de Judá, uma das 12 tribos, né? Veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faz-te brochas e canzéis e põe-os ao teu pescoço. Olha, Jeremias falando que Deus disse a ele para fazer brocha, canzéis e pendurar o pescoço. Depois envia aos reis de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que são vindos a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. Os mensageiros desses reis aí que vinha ali a Zedequias, que era rei de Judá. Então Jeremias tinha que fazer esses canzéis e mandar a eles, mas também Deus dá a mensagem também, não foi só esses julgos aí, que essas brochas, esses canzéis aí, são quem mora na zona rural, quem mexe no campo conhece. O boi, ele tem um jugo que a pessoa põe para trabalho, né? É nesse sentido. Então ali é tipo um jugo, amarra no pescoço de um boi, no pescoço do outro, e ali volta, ali põe eles para trabalhar. É bem essa mensagem que Deus manda, né, Jeremias fazer e mandar para essa nação. Agora a mensagem: e lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores. Agora
eles vai levar esses canzis, essas broches, mais a mensagem. Eu sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra, e a dou a quem me apraz. Ou seja, eu fiz tudo e dou a quem eu quero. Entendeu? Aí é Deus já mostrando aí quem é Ele. Tudo é dele e é para Ele. Se Ele fez tudo, Ele dá para quem Ele quer. Ele tira de um, dá para o outro. Entendeu? Um vai, outro volta, um fica, mas todos fazendo a vontade dele. Aquele que é da boa semente, nunca ele vai fazer nada errado, porque ele vê a mensagem da palavra de Deus, ele vai querer ouvir e seguir. E aquele que faz parte da má semente, ele vai também para um outro caminho, fazendo coisa errada, mas de uma certa forma ele está cumprindo um papel, uma mensagem, né, da vontade, a vontade do Pai. Ele não está fazendo nada além do que já foi permitido. Eu vejo os irmãos falar, mas se alguém matou a vontade de Deus, eu acabei de ler aqui, nesses versículos, né, do início, que você já começou a perceber que tudo é de Deus, tudo Ele fez para Ele, tudo pertence a Ele. Versículo 6, e agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Veja aí, Deus já usando Nabucodonosor, rei da Babilônia. Deus já pegou tudo isso que ele tinha falado ali e já entregado nas mãos de quem? De Nabucodonosor. Então ele dá para quem ele quer, ele faz o que ele quer. Não adianta nós questionar, não adianta nós querer entender Deus, porque Deus, Ele faz o que Ele quer, o coração dele, Ele é dono de tudo, Ele é dono do mundo, foi Ele que fez, Ele é dono da sua vida. Ah, mas eu não acredito em Deus, mas você nasceu, você tem vida, você é vivo, você respira, entende? Você não é dono de nada, nem da sua própria vida, porque você vai viver até o dia que Deus querer, porque se estamos vivos é porque Deus nos permite. Versículo 7, todas as nações o servirão a Ele, e o seu filho, e ao filho do seu filho, até que venha o tempo da sua própria terra. Então muitas nações, grandes e grandes reis, se servirão dele. Olha aí o que Deus está falando na boca do profeta. Versículo 8, a nação e o rei que não sirvem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que não puseram seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, punirei com a espada e com a fome e com a peste, e essa nação diz, o Senhor, até que eu tenha consumido pela mão dele. Dele quem? Do demônio? Do inimigo? Não. Pela mão de Nabucodonosor. Entendeu? Deus está tomando tudo desses reis. Os próprios reinos, né? Os reis, com seus reinos ali, com as nações ali que eles reinam, que eles governam. Deus está tomando tudo e entregando na mão de quem? Do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Foi um demônio que fez isso? Não. Foi um demônio que entrou no rei Nabucodonosor para ir lá destruir? Não, foi Deus. Presta atenção. E vamos continuar. 2 Reis 24, do versículo 1 até o 3. Está escrito assim. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Joaquim e ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois se rebelou contra ele. Versículo 2, então o Senhor enviou contra Joaquim tropas dos caldeus, tropa dos sírios, tropa dos moabitas, tropa dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus profetas. Está vendo? Deus usava os profetas, mandava a palavra, dava a profecia, entendeu? Eles iam lá e falavam, mas os reis, eles não entendiam, eles já não estavam ali mais ligando para Deus, eles achavam que eles eram Deus na terra. E aqui Deus
já manda de novo lá falar com ele. Deus levanta outras nações. Foi, na verdade, por ordem do Senhor, que isso veio sobre Judá, para que removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os seus pecados cometidos por Manassés. Esses pecados eram que se transgrediam as leis. Os judeus, eles tinham as leis para viver por elas. Eles não podiam ultrapassar, eles não podiam transgredir, e eles transgrediam. Viu aí que mais de uma vez Deus levanta outros reis para matar, destruir, né? Aqueles reis. Então, meus queridos, é a vontade de Deus, sim. É Ele que faz, é Ele que quer, do jeito dele, do tempo dele. Não há questionamento, porque nós não entendemos Deus. Porque Ele faz o que Ele quer. Nas nossas vidas estão na mão dele. Ele sabe o dia que você vai nascer, o dia que você vai morrer, o que vai acontecer na sua vida, para que você vê esse mundo. Tudo pertence a Ele. Vamos ver aqui em Daniel. Vamos ver em Daniel, capítulo 4, versículo 31 e 32. O que aconteceu com Nabucodonosor? Você vai ver agora já o que aconteceu com Nabucodonosor depois, né? Para você entender o que Deus faz, né? Porque assim, mas Deus não vai permitir ninguém matar, Deus não vai permitir ninguém roubar, Deus não permite que ninguém prostitua. Mas se todos estão aqui cumprindo o seu papel, a sua missão, por ordem de Deus, entende? Cada um vai procurar aquilo que veio, né, por Deus para ele. Se é para fazer o bem, fazer o bem. Se é para servir a Deus, viver a sua vida, né, servindo a Deus, amando o seu próximo, o seu semelhante. E se não, aquelas pessoas fazem o que está de acordo com o que foi escrito para eles, né? E não podemos questionar, porque o Deus do início da terra é o mesmo Deus de hoje. O Deus lá de Gênesis, lá de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, é o mesmo Deus de hoje. Tudo Ele fez para Ele, para cumprir a vontade dEle. Daniel, capítulo 4, versículo 31, 32, está escrito assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a ti, se diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino. Olha para ver, Deus já aqui agora, já falando, quando Nabucodonosor está ali saindo do seu quintal ali, do seu jardim, já cai, falando com alguém, já cai essa mensagem para ele. De quem? De Deus. E serás expulso do meio dos homens. Versículo 32. E serás expulso do meio dos homens. E a tua morada serás como os animais do campo. Fazer-te-ei ao comer erva com os bois. E passar-se ao 7 tempos sobre ti, até que conheças o que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens e dá a quem ele quer. Olha para ver, ele usa Nabucodonosor para destruir aqueles reis. Agora Nabucodonosor, ele já está punindo Nabucodonosor. Agora Nabucodonosor já vai virar, o rei Nabucodonosor já vai virar um animal. Passou o reinado dele, passou o tempo dele, ele vai virar um animal e agora vai comer capim. Entende? É a vontade de Deus ou não é? Entende aí que Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, e não cabemos a nós, né, ficar julgando. Não, mas Deus não faz isso, foi o diabo, foi o inimigo. Não, meus queridos, não foi o inimigo. Todos nós sabemos que o inimigo é homem sem Deus, homem do coração perverso,
um homem, quando ele volta contra outro homem, se torna inimigo um do outro, maligno, entende? Mas todos nós estamos na terra cumprindo um propósito do nosso Pai, do nosso Criador. E o rei Davi, ele sabe muito bem, ele soube muito bem dessas coisas. Eu vou ler aqui Salmo 139, versículo 1, 2 e 3. Davi, ele entendia, ele conhecia, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Olha para ver. Salmo 139. Olha para ver. Davi, ele conhecendo a onipresença, a onipotência de Deus, ele fala essas palavras, né? E você que gosta de estudar, eu aconselho a estudar o Salmo 139. É um salmo muito bom, né? É um salmo muito bom para que abre mais assim, a mente, o conhecimento da palavra. Vamos ver aqui em Mateus 2, capítulo 16. Então Herodes, vendo que foram iludidos pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, que havia em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo em que, com precisão, inquiriu dos magos. Aqui está falando de quando os magos não passaram por Jerusalém, que José e Maria foram para o Egito. Herodes foi ali iludido, com raiva ali, nervoso, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. De 2 anos para baixo. Agora eu te pergunto, Deus não estava vendo isso? Será que Herodes, o demônio de Herodes que estava em Herodes, cegou Deus para ele não ver essas coisas? As vidas dessas crianças de 2 anos para baixo, Deus não sabia que eles existiam? Se Davi diz que Deus conhece desde antes de gerar no ventre da mãe, será que essas crianças daqui Deus não estava vendo? Será que Deus não podia dar um fim ali na vida de Herodes, que é uma vida só, para salvar, né? Sabe lá quantas crianças de 2 anos para baixo que Herodes matou? Meus queridos, a Bíblia, ela responde às nossas dúvidas, mas nós precisamos ler com a mente aberta, não com a mente presa no sistema que só lê aquelas coisas, né? Aquilo que interessa a eles, né? Na graça, hoje eu conheço essas coisas. Quando eu via alguém fazer uma coisa errada, eu ficava questionando. Por quê? Por que aconteceu isso? Foi o demônio? Não, mas se o demônio estivesse na terra, se tivesse um ser demônio, também ele estava debaixo do domínio de Deus, porque a terra é de Deus. Quem fez todo esse planeta Terra, tudo que existe foi Deus. Inclusive a sua vida, meu irmão. Jezabel, aqui, vamos falar um pouco de Jezabel. 1 Reis 18, versículo 4. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. Esses profetas aqui que Obadias escondeu, era profeta de Deus, do Altíssimo. Todos eles, esses que Jezabel matou, também de Deus. Ué, onde Deus estava quando Jezabel matou? Jezabel é mais poderosa do que Deus? Ou o demônio que estava com ela é mais forte do que Deus? Não, meus queridos, é porque Deus permitiu.
É porque Deus deixou. Aqui, se Deus queresse, Jezabel era uma vida só. Entende? Deus eliminava ela. Ela não ia ter como dar ordem para matar mais ninguém. Mas é a vontade de Deus, meus queridos. Foi Deus que deu a ordem. Foi Deus que construiu tudo. Deus, Ele manda, né, naquilo que Ele quer para o bem, naquilo que Ele quer para o mal, porque tudo pertence a Deus, tanto o bem como o mal, como a gente leu, né? Nós acabamos de ler. Às vezes a gente fica perguntando, não, mas por que acontecem essas coisas erradas? Se perguntar, Deus não está com os olhos fechados, porque a vida desses profetas que Jezabel matou, estava onde? Não estava com Deus? Esses profetas ali com certeza estavam fazendo a vontade de Deus, ou tentando fazer. Mas se Deus permitiu, como questionar Deus? E para terminar, meus queridos, vamos ver aqui em Efésios, né? Efésios, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos deleitos, nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos. Aqui já é depois do trabalho consumado, né? Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então eu li Efésios 2, só porque eu tinha acabado de ler, né? Só as coisas, os pontos ali, pontos negativos ali, onde que Deus permitiu que acontecessem coisas, né, que aos nossos olhos nós entendemos que não era Deus, mas a gente leu ali, a gente entendeu que foi Deus que permitiu, né? Foi Deus que permitiu. Então é isso, meus queridos. Tudo o que está em cima dessa terra, debaixo desse céu, pertence a Deus. Não tem como nós retribuir a um ser chamado Satanás, entende? Aquilo que está nas mãos de Deus. Porque Deus não subiu ao céu, ou Deus não está lá sentado com as costas viradas para a terra, não. Em tempo real, Ele sabe tudo o que acontece aqui. Ele sabe tudo o que acontece na sua vida. E Ele sabe qual é a sua missão nessa terra. Querendo ou não, meus queridos, nós temos que aceitar isso. É a Bíblia que diz, né? Olha lá na sexta praga do Egito, né? Capítulo 9 de Êxodo, que lá fala que Deus, ao mesmo tempo que punia o faraó, Deus endurecia o coração dele, né? Para que o povo não fosse. Deus punia faraó, vê se você entende. Deus punia faraó para libertar o povo, para servir Deus lá em Canaã, na terra prometida. Mas ao mesmo tempo, né, Deus endurecia o coração de faraó para que não deixasse o povo ir. Entende? Então, meus queridos, eu peço a vocês que não tenham conhecimento ainda, né, estudar, buscar conhecimento, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela te responde às dúvidas, né? Ela responde, ela não deixa você com dúvidas. Então, quando você começar a questionar, né, você busca estudar, busca conhecer, busca pesquisar, né, porque é aberto, é de graça, a palavra de Deus é para todos, né? E Deus, né, Ele continua sendo o mesmo. O que Deus fez, meus queridos, unir nós com Ele, né, pela graça sois salvos, os judeus, Paulo, na época dele, né, que já nascemos, na época de tudo já consumado, mas consumado que o período de lei, né, que a lei
aquelas leis ali, que eles eram transgressores, e por isso que Deus levantava reis aí, como eu li aí, para destruir aqueles reinados, aqueles outros reis, era porque eles não obedeciam o que estava escrito nas leis. E Deus não vira as costas, Deus não fecha os olhos para nada, Ele sabe tudo. Quando é no tempo certo, né, dele, aí Ele dá o que a pessoa merece. Né? Às vezes, hoje, o que fizemos em carne, no nosso corpo recebemos. O nosso espírito não, é no corpo. A nossa alma não pega pecado, porque a nossa alma é isso aqui, ó, é fogo, né? Fogo de vida. No hebraico, nefesh, né? No grego, psique, conhecimento. E no português, alma, né? Que é a mesma palavra. Então, são muitas coisas que é fácil a gente entender, mas precisamos estudar. Eu gosto de estudar, muitas vezes, né? Eu estudo, como eu estudo um pouco meio devagar e tudo, mas o que é para entender. Se você entender e conhecer, com certeza você vai passar para o conhecimento para mais pessoas. E isso é bom, né? É lucrativo, né? Você se sente bem com isso. Você faz o bem, porque a palavra de Deus é isso. Viver o reino é isso. Amar a Deus acima de todas as suas forças, acima de todas as suas coisas, toda a sua força de coração mesmo, né? Tudo que você tem é fazendo e pensando em Deus, a sua vida. Você não pensa em outra coisa. O seu próximo ali, você não quer que ele sofra, né? Se você puder ajudar, ajude, né? Uma palavra ou mesmo uma situação de necessidade, se você tiver, contribui. É isso que é servir a Deus, é isso que é viver o reino. Então a mensagem de hoje é essa, meus queridos. Está aí a palavra que Deus me mostrou, né, para responder aqueles questionários que os irmãos estavam questionando, né, com relação que as pessoas matavam, roubavam e faziam as coisas erradas, que era o demônio. Não, mas não, é porque se Deus me colocou aquela pessoa para fazer aquilo, aquela coisa errada, ou para o bem, está fazendo a vontade de Deus, sim. Está na Bíblia. Pesquisa. Assim que você for assistir meus vídeos, você pode estudar, que tem mais capítulos, mais versículos, a Bíblia toda com essas informações. Então é isso, graça e paz a todos, né? Fica na presença do nosso Deus, que você já está com Ele, você é um eleito dele. Graça e paz.